aos Gálatas, capítulo 1, versículos 11 e 12. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens, porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Que o Senhor acrescente as suas bênçãos à leitura que temos feito da sua palavra. Nós acabamos de ler o apóstolo Paulo testificando, se referindo ao evangelho que ele pregava, evangelho este ao qual ele se referiu em Romanos capítulo 2, verso 16, dizendo: no dia em que Deus há de julgar o segredo dos homens, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então ele está testificando aqui sobre esse evangelho. Ele está testificando sobre o evangelho do qual, no versículo 8 deste mesmo capítulo que lemos, ele havia dito: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos anuncie um evangelho que vá além do que vos tenho ensinado, seja anátema. Então esse apóstolo, ao qual foi dada essa tão grande incumbência de transmitir esse evangelho, e quando Deus o chamou com um propósito de ser luz para os gentios. A Bíblia assim afirma que Deus disse a ele: eu te pus para a luz dos gentios. Então ele está dizendo, afirmando que o evangelho que ele anunciava não era segundo homens. E ele disse: porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. E ele deixa isto mais fixado no versículo 15 e no versículo 16, quando ele diz: mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei a carne nem o sangue. Fica claro o que ele está querendo dizer. Ele não consultou homem. Quando Deus quis revelar, ele não consultou homem. E isso é muito bom, porque em São Mateus 16, após o apóstolo Pedro ter respondido a Jesus, quando Jesus perguntou quem os discípulos diziam ser ele, e Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, no versículo 17, Jesus disse: bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não te revelou carne nem sangue, mas meu Pai que está no céu. Então mostra que, assim como o apóstolo Paulo, aquilo não estava sendo recebido através de homem, por ensinamento humano, e sim por revelação. Porque, afinal de contas, em São João, capítulo 6, versículo 45, está escrito que todos serão ensinados por Deus. Então nós vemos um exemplo claro de Deus ensinando estes dois homens, a Pedro e a Paulo. Não ignorando, entretanto, que Deus usa homens para realizar esse ensinamento, ao qual a Escritura mencionada nos diz. Sim, Efésios capítulo 4 diz: e ele mesmo deu uns para apóstolos e profetas,
e evangelistas e doutores. Na verdade, são 5 ofícios que Deus usa: apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres, ou doutores, embora saibamos que não se trata de doutores segundo os homens, já que é a revelação de Jesus Cristo que conta, já que é a revelação dada por Deus que conta. E estas escrituras que lemos nos deixam claro que o ensinamento dado por homem nada vale. É claro, a menos que Deus esteja usando o homem. Então estará se cumprindo São João, capítulo 6, verso 45. Você estará sendo usado, você estará sendo, aliás, ensinado por alguém usado por Deus. E isto harmoniza com estas escrituras, quando alguém é usado por Deus para te ensinar. Afinal, nós não podemos ignorar o que a Escritura nos alerta em Romanos capítulo 3, verso 4, dizendo que seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Então fica claro por que é tão perigoso acreditar no ensinamento de um homem, porque seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Mas então como faremos, já que Deus não desce pessoalmente para ensinar as pessoas? Aprove a Deus usar homens, assim como lemos aqui, assim como citamos Efésios capítulo 4, que Deus usa homens. Como faremos então? É simples. Apenas entendamos, se a Bíblia nos afirma que Deus não é homem para que minta, então entenderemos que ele não tem 2 palavras. Ele não pode dizer uma coisa aqui e de repente dizer outra ali na frente. A menos, é claro, quando se trata da sua vontade permissiva. Às vezes, ele dizia algo para alguém, dava uma ordenança, e aquela pessoa, por rebeldia ou por algum interesse pessoal, como no caso de Balaão, quando Balaque pediu que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel, Deus disse para Balaão: não amaldiçoa, esse é meu povo. Mas quando Balaque ofereceu mais prêmios para Balaão, ele tornou a consultar a Deus, mesmo sabendo já qual era a vontade de Deus sobre aquilo. Então Deus manifestou ali sua vontade permissiva, disse: então vai, mas você vai dizer apenas o que eu colocar em sua boca. Então nós entendemos, por rebeldia, quando foi tratado de casamento e divórcio, os fariseus perguntaram para Jesus: então por que Moisés lhes deu carta de divórcio? E Jesus disse: Moisés, pela dureza do vosso coração, lhes deu carta de divórcio. Mas no princípio não foi assim. Ou seja, a primeira vontade, a vontade perfeita de Deus não era esta. Então, sabendo que Deus não é homem para que minta, e que se ele disse uma coisa, lá na frente ele dirá exatamente a mesma coisa, isto se tratando da sua vontade perfeita. E eu acredito que é na sua vontade perfeita que você deseja estar, porque eu também desejo estar na sua vontade perfeita. Então precisamos estar atentos já para este detalhe. E entenderemos o porquê estes homens não consultaram carne nem sangue. Porque uma vez que Deus tenha falado, isso é suficiente. Uma vez que Deus disse para Noé que choveria, mesmo que a ciência pudesse provar que não choveria, para Noé estava provado que choveria, pois Deus assim o havia falado. Então nós devemos pensar e observar e ver o perigo que é quando se atribui autoridade ao que chamamos de especialistas. Porque sempre que se tem uma dúvida, e esta dúvida não pode ser
respondida pelas pessoas que nos rodeiam? Ou pelo menos não achamos que as suas opiniões são suficientes? Buscamos ao especialista. E os especialistas em meteorologia nos dias de Noé certamente afirmariam que não choveria. E isto, para a opinião pública, isto certamente harmonizava. Porque, afinal de contas, era bom saber que Noé não tinha razão. Porque eles estavam colocados contra a parede. Por um lado, eles poderiam crer e entrar na arca e parecer bobos lá dentro. Como Noé, durante uns dias, pareceu bobo, trancado com um monte de bicho dentro da arca e nada de chover. Então essas pessoas estavam supostas a fazer isso e parecer bobas, ou ficar lá fora e sofrer as consequências do terrível dilúvio que estava previsto. Mas quando a ciência vem e fala que aquilo é mentira, que aquilo não acontecerá, aquilo é um alívio. Quando o especialista diz, porque a pessoa não terá que se submeter à vontade de Deus? Não terá que entrar numa arca e se expor ao ridículo? Não terá que procurar viver uma vida honesta, se vestindo diferente do que o mundo está se vestindo? Agindo diferente do que o mundo está agindo? Se guardando de mentir, de cobiçar, de trapacear? Então a pessoa estará aliviada porque ela poderá, entre aspas, fazer essas coisas. E o especialista disse que ela não sofrerá as consequências. Ela não precisará entrar naquela arca, porque o especialista disse que não choverá. O especialista, carne e sangue, o homem, afirma e prova, não choverá. Então isso traz uma tranquilidade. E eu penso que aquele jovem rico que chegou a Jesus e perguntou para ele, o que farei para herdar a salvação? E Jesus se referiu a ele, aos mandamentos, para ele, e ele disse, olha, eu tenho observado isso desde a minha mocidade. E Jesus disse, falta-lhe uma coisa, vende tudo o que tens e reparte aos pobres e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Aquele homem, a Bíblia diz que ele ficou muito triste, porque possuía muitas riquezas, ele era muito rico, a Bíblia assim o diz. Então eu penso que para aquele jovem, se algum especialista em Bíblia chegasse para ele e falasse, não, isso está errado, não, isso é bobagem, isso é exagero, com certeza ele ficaria muito satisfeito, muito alegre e aliviado por saber que poderia continuar com suas aspirações carnais, terrenas, e ainda assim herdar a vida eterna. Então, às vezes, se deseja crer que aquela verdade é mentira. Às vezes, mesmo vendo que aquilo é verdade, mas se deseja crer que aquilo não é verdade. Porque certas realidades trazem dor interna, dor emocional, dor. Às vezes, a mãe de um criminoso é a única que está defendendo a suposta inocência dele. Porque para ela é doloroso aceitar que o filho dela é um criminoso. Então ela prefere mentir para si mesma que aquilo não é verdade, porque será muito doloroso aceitar aquilo. E às vezes as pessoas entendem aquilo que está sendo dito. A Bíblia fala que muitos dos principais creram em Jesus, mas não o confessavam por causa dos fariseus, por medo de serem expulsos da sinagoga. Então a pessoa sabe que aquilo é verdade, mas ela prefere, ela espera que um especialista, que um sabichão chegue para ela e lhe mostre que não é verdade. Porque daí ela não precisará tomar cruz alguma em seus ombros. Porque daí ela não precisará negar a si mesmo. Mas
mas não atentando para o fato de que Jesus disse que o seu fardo é leve. Creia que se você o aceita de coração, ele te dá graças para seguir. Ele entra no seu coração e você tem prazer de viver uma vida santificada. O que acontece é que você está olhando para você mesmo, para suas forças, para os seus desejos, para as suas limitações. E Jesus disse que para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Nós devemos crer nisso dessa forma ou pereceremos, porque de fato não damos conta, não conseguimos ser quem deveríamos ser, uma vez que Jesus disse: sede-vos perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Como seremos perfeitos em nós mesmos se o pecado corre em nossas veias? Somente há uma forma: se Deus entrar dentro de nós, se o sangue de Jesus Cristo fizer manutenção diária por nós, limpando-nos e purificando-nos de todo pecado, teremos força para seguir. Se crermos que é possível para Deus e Deus está em nós, mas para isso precisamos obedecê-lo, precisamos ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados e receberemos o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 2, verso 38. Em vez de consultarmos carne e sangue, consultarmos homens, vamos consultar a Bíblia. Não importa se a opinião pública se coloca contra. Vamos consultar a Bíblia para ver se isso é verdade. Quando Abraão recebeu a promessa de Deus de ter um filho, e ele não era lá muito novo quando recebeu a promessa de ter um filho, o tempo foi passando e nada desse filho vir, e Abraão ficando mais velho. A quem ele deveria recorrer para saber se realmente poderia ter um filho? O especialista, o médico. O médico jamais afirmaria essa possibilidade. O especialista jamais afirmaria. Mas Abraão sabia que Deus tinha dito e era o suficiente. Para o crente que é filho de Abraão, quando Deus fala, é suficiente. Ele não precisa de um homem vir falar que pode, que não pode, porque ele sabe, a Bíblia já diz. De maneira que Abraão ficou velho, não tinha mais condições em si mesmo. Cada vez era mais impossível, mais improvável. Mas Deus tinha prometido que ele e Sara teriam o filho. E eles já estavam avançados, já estavam velhinhos. Mas de repente, misteriosamente, a Bíblia mostra que ele mentiu para um rei. Mandou Sara mentir que era a irmã dele. Por medo, porque o rei a desejaria. E de fato o rei a desejou. Como? Se ela era uma velhinha. Se você entende as entrelinhas, você sabe, Deus os transformou em jovens de novo. Porque eles são aquilo que seremos. Como filhos e filhas de Abraão, seremos transformados também. Seremos transformados, a Bíblia fala, num abrir e fechar de olhos. A quem devemos consultar? Devemos consultar a Bíblia. Pilatos, quando esteve na frente de Jesus, ele viu que aquele Jesus era inocente. Ele sabia, ele disse para o povo: olha, eu não vejo nesse homem culpa. Não vejo. Entretanto, o povo pressionando, ele disse para o povo, ele aproveitou uma brecha que tinha por ocasião da festa, e na Páscoa era solto, bandido, um prisioneiro era solto.
E havia lá o Barrabás, um assassino. E ele disse: quem vocês querem que solte? Barrabás ou Jesus chamado Cristo? E o povo: solte Barrabás, solte Barrabás. E ele falou: o que farei com Jesus chamado Cristo? E o povo: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Agora Pilatos tinha dito a Jesus que tinha poder para crucificá-lo ou para soltá-lo. Então por que perguntou ao povo? Por que consultou ao povo? O que farei com esse Jesus chamado Cristo? Se ele já tinha visto que Jesus era inocente, se ele já tinha visto que aquilo era inveja daqueles religiosos, por que consultou o povo? Por que estamos consultando homens, consultando a opinião pública? A quem consultaremos para saber se essa mensagem que pregamos é verdadeira? Aos teólogos? Teologia. O significado dessa palavra vem de theos, que é Deus, e logia, que é saber, conhecimento. Conhecimento de Deus. Então é os teólogos, eles são os especialistas no assunto. Chega lá, eles estão dividindo Deus em 3 pessoas. Chega lá, eles sabem os detalhes de horário, que aconteceu isso, que aconteceu aquilo, e o detalhe, e quantos habitantes tinha na cidade, e como era isso, e como é aquilo. Mas não sabem nem que Jesus Cristo é o verdadeiro Deus e a vida eterna, conforme a primeira carta de João, capítulo 5, verso 20. E agora eu pergunto, meus irmãos, se Pilatos perguntou o que farei com Jesus chamado Cristo, eu lhes pergunto, o que faremos com esse livro chamado Bíblia, que é Cristo, que é Jesus? A Bíblia afirma que Jesus é a palavra de Deus. E o que nós faremos com ele? Pisotearemos como as religiões têm pisoteado? Selecionaremos alguns versículos que falem em prosperidade, em coisas boas? Nós precisamos saber qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E para isso, meus irmãos, nós precisamos aceitar o que Deus está trazendo, o sistema de Deus. Deus implanta o seu sistema, ou você aceita, ou você acreditará em mentiras. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que você possa crer na sua palavra, que você possa entender que Jesus Cristo é Emmanuel, que significa Deus conosco. Que você possa entender que Jesus Cristo disse: eu e o Pai somos um. Que você possa entender que Jesus Cristo é um Deus sobre todos, por todos e em todos. Todos os seus, é claro. Que você possa entender que o nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. E que você possa ser batizado em seu nome e fazer parte. Que Deus lhe dê a graça de lhe encher com o Espírito Santo para que você faça parte desse corpo, para que você nasça nesse corpo. Deus continue abençoando. Visite a nossa página na internet www.amensagemdoentardecer.com.br. Ouça o programa A Mensagem do Entardecer neste site das 8h30 da noite até as 10 da noite, de segunda a sexta, com exceção das quintas-feiras, porque nas quintas-feiras começa às 10 da noite. Após o programa A Mensagem do Entardecer, você ouve o programa Fé para Vencer, na voz do pastor Joaquim Gonçalves Silva. O nosso número de WhatsApp é 81, o DDD, 995710412. DDD 81 995710412. Através desse número você pode entrar em contato com a gente para tirar alguma dúvida, para saber onde tem um tabernáculo perto de você que prega esta mensagem, ou para solicitar o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus possa continuar abençoando. Que Deus lhe dê força, lhe dê luz para vencer, em nome do Senhor Jesus Cristo.